saíram os nomes, né? Saíram os nomes. Finalmente, a gente sabe agora quem vai ficar no lugar do inesquecível Davi Alcolumbre, que é o Rodrigo Pacheco, novo presidente do Senado. A gente sabe quem vai ficar no lugar do Chorão, né? O Rodrigo Maia chorou ontem. Gente, eu não sei quem é que ficou com dó do Rodrigo Maia, mas o presidente da Câmara dos Deputados chorar, ele ficou emocionado. Ai, parecia que estava largando, sei lá, um papel de uma peça que ele representou na Broadway durante 20 anos. O jeito foi presidente da Câmara dos Deputados. Aí ele chorava, e emocionado, etc. Bom, Arthur Lira. Então a gente tem que se acostumar com os nomes dos dois, Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, porque é com eles que a gente vai remar pelos próximos 2 anos ou até mais. Porque, no caso da Câmara dos Deputados, a legislatura acaba ao final do mandato do Arthur Lira, que se fizer um bom trabalho, se costurar tudo direitinho, pode até se reeleger. O que não pode é se reeleger na mesma legislatura. Que bote que o inesquecível Davi Alcolumbre tentou, bote que o Rodrigo Maia apoiou, né, de forma escondida, não deu certo. Então, Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, e antes que a gente discuta qualquer coisa ligada ao papel desses dois, a gente precisa deixar 2 coisas certas aqui. 2 mitos que precisam ser desmontados. E o primeiro mito diz respeito à atuação do governo na eleição. Pega o noticiário. Todo noticiário registra o apoio, a movimentação, as emendas, os cargos que o governo distribuiu, como quem distribui aquelas balinhas, aqueles confeitos, etc. por aí. Ou confetes, né? Governo sempre tenta interferir na eleição da Câmara e do Senado. Mas sempre. E só tem um jeito que o governo pode interferir. Algo que só ele tem, a oposição não tem. Cargo e dinheiro. Dinheiro que comprou? Não. Emenda. Ah, mas comprou com emenda. Comprou com emenda. Comprou. Às vezes esse apoio ajuda muito. Por exemplo, na primeira vez em que se tornou presidente da Câmara dos Deputados, em 1997, Michel Temer foi o candidato do presidente Fernando Henrique Cardoso, que apoiou a sua candidatura. Não deu cargo, nenhum cargo. O presidente Fernando Henrique não deu cargo, não deu emenda, e o Michel Temer ganhou. Às vezes, o apoio do governo não funciona. Em 2015, o Eduardo Cunha derrotou o candidato da Dilma, que era o Arlindo Quinalha, que já tinha sido presidente da casa. A Dilma não ofereceu cargo para os que votavam no Arlindo Quinalha. Não ofereceu porque a Dilma não ofereceria, né? Não ofereceu emenda. Não deu certo. Em 2005, a eleição para presidente da Câmara terminou na maior derrota do governo Lula no Congresso. Lembra? Nós falamos disso aqui outras vezes. Quem é que vai esquecer? 2005, os deputados elegeram Severino Cavalcante. E o candidato do governo perdeu de forma assim, humilhante. E teve apoio, teve emenda, teve tudo, não funcionou. Então, não adianta. A Dilma liberou, o Lula liberou, o Fernando Henrique liberou, o Itamar Franco liberou, o Collor, todos eles fizeram isso. Alguns conseguiram, outros não conseguiram. Bolsonaro conseguiu. Outros presidentes conseguiram. Então, precisamos destruir esse mito. É o seguinte: Bolsonaro usou a máquina, Bolsonaro se elegeu dizendo que não usaria a máquina, Bolsonaro fez o que todo presidente fez, Bolsonaro falou na campanha uma coisa e fez outra, Bolsonaro recorreu sim à fisiologia. Agora, dá um ar de ineditismo a isso, pelo amor de Deus, né? O governo oferece cargo, o governo oferece emenda e cabe ao Congresso Nacional, o dia que achar que isso é uma vergonha, e é uma vergonha, mas o dia que achar que isso é uma vergonha, vai lá e aprova uma mudança na legislação, proibindo o deputado de receber emenda. Quero ver. Deputado agora de oposição, né? Ao Bolsonaro, qualquer deputado, não tem mais emenda. Deputado não apoia, mas não tem mais como deputado aprovar a emenda dele, pessoal. Quero ver. Dá para discutir isso do ponto de vista moral até 2022, que é o ano da eleição para presidente. Agora, do ponto de vista legal, é assim que funciona. Agora, vem cá, vamos observar isso.
a propósito desse assunto, governo oferece verba e pega quem quer. Eu queria que, eu não sei se o Felipe Bueno tem aí no ponto um áudio, que eu acho que é bom a gente ouvir antes da gente seguir a conversa. Você tá aí com o trechinho? Tá aqui, Felipe ó. Bueno? Vamos lá. Vamos lá, 1, 2, 3 Vamos ver, Débora. Eu não tenho dinheiro, mas tenho a maçã mais vermelha e deliciosa para você. Ó. Uma mordida apenas e você se sentirá nos céus. Branca de Neve mordeu cuidadosamente a maçã. E assim que fez isso, desmaiou no chão. A mulher velha era ninguém menos que a Rainha Má. E a maçã não era deliciosa, e sim cheia de veneno. Olha isso! Então é assim que os deputados de oposição, os senadores de oposição, apresentam o papel do governo nessa eleição. A Rainha Má pega uma maçã, pega um cargo, pega uma emenda, oferece para os deputados probos, né, os deputados bonzinhos, e fazem e os envolvem numa trama. É como se fosse isso. Pessoas más no Palácio Planalto e pessoas boas no Congresso Nacional. Todos ótimos, todos altamente éticos e que foram seduzidos pelo presidente Jair Bolsonaro. Foram seduzidos pelo governo federal. Que bobajada, né? Não é a história da Branca de Neve, inocente, né? E perseguida pela Rainha Má. As emendas e os cargos não são maçãs escondidas, né? Venenos escondidos dentro de maçãs, né? Maçãs foram inoculadas com veneno. Não é isso, não. Pega quem quer, sabendo que tem cargo. Quer dizer, o Rodrigo Maia, chorão, reclamando, e os candidatos ou os políticos da oposição reclamando da máquina do governo federal, vai cobrar dos párias, os traíras, né? Os vigaristas que disseram que iam votar neles, dá o nome de todos. Vai lá, Rodrigo Maia, puxa a lista, ó, quem falou que ia votar em mim eram esses aqui. Eu estava com 350 votos, só que o candidato não teve 350 votos, o candidato de oposição, Baleia Rossi, perdeu. Então, vamos parar com isso. Quem pegou a emenda, quem pegou o cargo, que se explique. Não é o governo federal. O governo federal não impõe. Pega esse cargo aí agora, você vai nomear. E cadê o nome? Eu não tenho, presidente. Ah, não tem o nome? Então, você tem 24 horas, sob pena de não poder mais pisar em Brasília. Isso não existe. A Rainha Má, o presidente é a Rainha Má. E os bonzinhos, os deputados, tudo Branca de Neve. Que papinho mais bobo, né? Então vamos esquecer. O governo oferece, pega quem quer. A maioria quer. E a maioria pegou. E aí a maioria dos votos ficou com o candidato do governo. Que, aliás, nem teve a votação mais expressiva de todas. Puxar na história, outros presidentes da Câmara, outros presidentes do Senado, se elegeram com mais votos. Bom, segundo mito que a gente precisa desfazer para poder entender o processo. O presidente da Câmara e o presidente do Senado, que foram apoiados pelo Palácio do Planalto, com cargo, com emenda, caramba, eles não são ministros do governo. Eles não... Veja, eles foram apoiados. Eles não são ministros. Em 1995, Luiz Eduardo Magalhães, deputado federal, falecido, virou presidente da Câmara dos Deputados, com o apoio do presidente Fernando Henrique, apoio, tipo Rainha Má também. Em dezembro daquele ano, o Fernando Henrique deu um pau no partido do Luiz Eduardo Magalhães, era o PFL, falando que ele estava atrasando as privatizações das empresas estatais. O Luiz Eduardo Magalhães devolveu um cacete no governo, dizendo ó, que falta é comando nesse governo aí para conduzir o processo. Parecia o Chorão falando com o Bolsonaro. Igual. A temperatura subiu, aí o presidente retrucou, dizendo que tinha sido criado contra a ditadura e não pela ditadura, porque Luiz Eduardo Magalhães, filho do Antônio Carlos Magalhães, que apoiou o regime militar, aí virou uma confusão dos diabos. Igual. Em 2004, o presidente da Câmara dos Deputados era o João Paulo Cunha, do PT do Lula. E reclamou da administração do Lula porque entupia o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, de medida provisória. Medida provisória que o Lula condenava quando era candidato. Portanto, quando o candidato dizia uma coisa, quando o eleito fez outra. Quando o candidato, ele dizia que aquilo era um nojo, que era tóxico. E quando ele se elegeu presidente da República, usou a medida provisória a mais não poder. Um monte de medida provisória. Então,
Veja, isso tudo não é para dizer que o governo Bolsonaro é um governo organizado, que o governo Bolsonaro é um governo que veio para mudar os padrões. Nossa, que elogio ao governo Bolsonaro. Nada disso. É só para dizer o seguinte: não vamos encontrar neste episódio um defeito novo no governo Bolsonaro. Nós vamos encontrar nesse episódio a mesma boca torta, do mesmo cachimbo que todos os presidentes fumaram. E esses dois mitos precisam ficar bem claros e resolvidos, desmontados, para a gente poder entender o processo político. Nem o presidente é a rainha má, qualquer presidente. Todos pegam seus cargos e suas emendas porque querem, podem dizer, não, eu sou ético, não aceito e vou votar no Baleia Rossi. Não, eu não aceito, eu sou ético e vou votar na Simone Tebet. Não foi o que aconteceu. Dá meu carguinho aqui, dá minha emenda aqui e eu vou de Arthur Lira, eu vou de Rodrigo Pacheco. É assim que o processo sempre funcionou. Lamentavelmente para alguns, compreensivelmente para outros. E quem achar que é lamentavelmente naquela casa legislativa de Brancas de Neve, que mudem, que apoiem as mudanças. E o segundo mito é, não imagine, e eu acho isso muito mais importante até do que o primeiro, que o fato do presidente Jair Bolsonaro ter conseguido ver os seus candidatos ou aqueles que ele apoiou emplacarem, não significa, ele não pode se iludir, achando que vai mandar na Câmara e no Senado. É óbvio que é muito melhor ter os presidentes que você apoiou do que ter os que você combateu. Não há dúvida nenhuma disso. Posto isso, está na mão desses senhores, está na mão do Rodrigo Pacheco, está na mão do Arthur Lira, coordenar, comandar, ajudar, orientar as transformações de que o Brasil precisa. É isso que a gente precisa fazer. A gente falou disso aqui ontem. Não adianta, vai ter essa confusão, tiriri, tititi pra cá, chororô pra lá, bababá, e no final os caras ficam só pra andar de jatinho. No final os caras ficam só pro salamaleque, só pra não ter segurança, só pra morar na casa da presidência da Câmara dos Deputados, que é uma casona, pra morar na casa da presidência do Senado, que é uma casona, sabe, pra ser convidado pra eventos pra lá e pra cá. E agora, entrando no recinto, plá, 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 Sua Excelência, o presidente Arthur Lira, o presidente Rodrigo Pacheco. Só isso não basta. Tem que mudar o Brasil. Tem muita coisa para fazer. E essa agenda é uma agenda complicada. Pega uma e vota. Vamos votar administrativa? Pega uma e vota. Vamos votar a reforma tributária? Pega uma e vota. Vamos começar a votar. Vamos começar a mudar. Não dá para ficar esperando nada. Não tem tempo para nada. O Brasil não tem tempo para perder. Nós estamos ficando para trás. A gente já foi o tigre da vez. O Brasil já foi um país admirável. O Brasil já foi o país que estava bombando. E pouco a pouco foi ficando para trás e ignorado. Feito bairro largado. Feito hotel decadente. Que viveu seus momentos de glória. Restaurante que viveu seus momentos de glória. As pessoas vão lá pela tradição, pelo nome, mas quando vão olhar, a comida já não está a mesma coisa. O guardanapo já não está igual. A mesa está meio puída, né? A toalha está meio puída, o talher de prata já não é de prata. É assim que as coisas estão andando se a gente bobear. Então, olho nas transformações, precisamos ficar de olho nesses dois senhores e, sobretudo, não aceitar o besterol, a mitologia de nossa, aconteceu uma coisa que nunca aconteceu. Nossa, agora o presidente da República tem mais 2 ministros no seu governo. O ministro da Câmara e o ministro do Senado. Ele que haja desse jeito para ver a bifa que vai levar com o Raider na orelha. Não tem como, não tem como. Mas essa integração pode ser positiva, essa integração pode ser nociva. Então, nós temos que ficar de olho porque é a nossa mobilização que conta, é o nosso olhar que conta, e esses senhores aí são os novos personagens com os quais a gente vai conviver pelos próximos 2 anos. Ô Ineg, enquanto você falava,
e falava muito bem sobre não ter novidade no horizonte, né? Muitos ouvintes se perguntavam sobre comentavam, né? Não se perguntavam, comentavam uma eventual diferença dessa situação, né? Da situação atual em comparação com outros presidentes da República, que seria a insistência do atual presidente em dizer que não compactua ou não compactuava com esse, digamos, modelo, com esse procedimento. Alguns ouvintes, inclusive, lembraram da música cantada pelo general Heleno, né? Se ficar, como é que é? Se gritar pega centrão, não fica meu irmão. O que dizer para essas pessoas, Oineg? Boa pergunta. O Centrão é o partido que, ao mesmo tempo em que não tem nenhuma consistência ideológica e tal, ontem o professor Fernando Schiller lembrava, é também o partido que apoiou reformas. Quer dizer, se a gente tem alguma reforma hoje, reforma da Previdência e tal, a gente deve isso ao Centrão em outras versões, em outros momentos. Não dá para a gente imaginar, e eu acho que a gente sempre espera isso, e não digo que é um erro nosso, mas é uma fantasia que a gente tem, eu tenho, o ouvinte tem, que quando a gente tem um processo eleitoral qualquer, a gente sempre está entre o bacana, que vai nos ajudar e transformar completamente o Brasil, e o outro que é o candidato do atraso absoluto. Um é o avanço total, o outro é o atraso absoluto. E a gente acredita nisso. A gente acredita nisso de uma forma tão intensa que fica parecendo que um homem, uma mulher, uma pessoa é capaz de transformar todo um sistema. É uma fantasia. É um jogo de maioria. Na Câmara dos Deputados, então, você imagina o que é formar maioria. O presidente Michel Temer, quando a gente conversou sobre isso, eu liguei para ele quando essa discussão de Câmara dos Deputados começou. Eu liguei para ele, tive uma conversa justamente sobre esse assunto. Vem cá, como é que é essa história daquela casa presidir? Ele presidiu a casa, né, mais de uma vez. Ele diz, a Câmara dos Deputados tem 513 representantes que saem pelo Brasil e voltam com demanda. São 513. No Senado, são 81 que saem por aí, né? São outros 80, presidente mais outros 80. No caso da Câmara, são 512 mais o presidente. Sendo que esses 512 mais o presidente tem uma base. Um é da região tal, do estado tal, o outro é da região do outro estado. Senador não, voto meio difuso. Então esses camaradas têm um compromisso com essas regiões muito maior do que o compromisso que tem com o presidente da Câmara, e o conjunto dos deputados um compromisso muito maior com suas bases do que com o presidente da República, porque do contrário eles não se reelegem. Então é um jogo muito complicado. O Centrão é uma fatia do Congresso Nacional com um peso muito forte, vai dar valsa. Agora, se você pegar a agenda hoje de transformação do Paulo Guedes, ela é muito bacana. Pena que o Paulo Guedes fala pelos cotovelos, não emplaca nada, né? Não faz nada, não consegue emplacar uma. Quem sabe, vamos torcer para agora, com essa mudança no comando, uma ou outra dessas reformas possa passar. Ninguém duvida que a reforma tributária é importante. Não tem cabimento a carga tributária que tem hoje no Brasil. Não tem cabimento hoje a estrutura administrativa que tem no poder central brasileiro, no poder público. Não dá para a gente trabalhar 3 dias e a renda de um dos dias vai para o governo. O tempo inteiro, todo dia, cada 3 dias a gente fica sem um dia. Então, você imaginar que você trabalha 35% dos seus dias para alguém é uma coisa maluca. Realmente é infernal. Isso precisa mudar.